Ô Cláudio, nós temos na nossa linha aqui o deputado Paulinho da Força. As negociações estão andando, correndo soltas aí nos bastidores do Congresso. E eu desde ontem estou querendo falar com o deputado Paulinho da Força para saber como é que está essa história da negociação, da retirada do fim da contribuição sindical do contexto da reforma trabalhista. Paulinho da Força, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Panuzzi, boa tarde. Deputado, tá difícil falar contigo, hein? Tá difícil falar com Vossa Excelência, rapaz, hein? Eu acho que você não me ligou, não. Você não tá sem meu número. Tá bom. Deputado, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Existe alguma possibilidade de vocês conseguirem retirar da reforma trabalhista o fim da contribuição sindical ou não? Olha, Panuzzi, tem uma série de questões na reforma trabalhista que nós estamos batalhando para tirar. Não só a questão do imposto sindical, como uma série de defeitos que saíram da Câmara. Porque a Câmara votou a reforma trabalhista meio toque de caixa e eu até qualifiquei como uma tentativa de... Como assim, tem uma insatisfação popular com o deputado, com o político em geral, a Câmara parece que fez uma vingança, né? E aí tem aqui uma série de questões que precisam ser alteradas, né? Uma delas é a questão do imposto sindical, né? Mas tem outras problemáticas aqui que precisariam ser mudadas. Deputado, por que que sindicalista tem tanto medo de perder o imposto sindical? Não seria uma maneira de depurar o movimento sindical, de acabar com os sindicatos de cartório e fortalecer os sindicatos realmente vivos, representativos? Então, o problema é esse, porque se você está falando de livre negociação, o que nós estamos falando é assim, ó, a partir de hoje, assim que é aprovada a reforma, tudo que for negociado vai valer mais que a lei, correto? Aí, o projeto tira o imposto sindical dos trabalhadores e dos empresários, mas deixa os empresários com o sistema S intacto. É bom lembrar que o sistema S é descontado 2,5% na folha de pagamento de todos os trabalhadores do Brasil. Nós estamos falando aí de uma folha de pagamento mensal de mais ou menos 88, 90 bilhões de reais, e 2% disso vai para a administração dos empresários, e você sabe então o que os empresários fazem com isso. Então, o que eu estou dizendo, negociação, essa livre negociação, amarra a mão dos sindicatos, amarra os pés, e fala, agora vai lá brigar com aquele cara fortão lá, que é mais ou menos o que está se fazendo. O que nós estamos falando é o seguinte, se é livre negociação, por que não deixa, então, a questão das contribuições e dos financiamentos das entidades sindicais também para livre negociação? Porque, do jeito que está se fazendo, você tira os recursos dos sindicatos, mas deixa com o patronato. E aí fala para negociar. Então, por que não tira do patronato também? É uma boa. Eu topo. Você acha que o sistema S, o patronato vai aceitar tirar o sistema S, essa mamata que tem hoje, o sistema S para o setor patronal? Agora, a diferença é gritante, né, Cláudio? É uma boa ideia. São 3 bi... É uma boa ideia, eu topo. Eu cheguei a fazer uma emenda aqui, mas eles não toparam, não. Olha, só que tem Paulinho, são 3 bi que vocês faturam, o sindicalismo do trabalho, né? E 16 bi que eles faturam lá, né? Então, não, mas é assim, os 3 bi, os 3 bilhões e meio que deu o imposto sindical o ano passado, 582 foi para o Ministério do Trabalho, 777 foi para os empresários e 2 bilhões e 132 milhões foi para os sindicatos de trabalhadores, federações e confederações e centrais sindicais de trabalhadores. Ou seja, então não é 3 bi, o nosso dá 2 bi e 100. Eles faturam 8 vezes, vezes mais, disso, é isso? Além disso, os empresários têm o sistema S. E você sabe que eles têm uma taxa de administração do negócio que é deles. 7% é de administração deles. Então você imagina e o que eles estão fazendo. É isso que eu estou reclamando, entendeu? Eu sou a favor da livre negociação. Até porque os salários, você sabe disso, os salários é livre negociação. Lá atrás era indexado, você lembra disso, né? Quando tinha inflação alta era indexado. Aí, quando teve o Plano Real, o Fernando Henrique acabou com a indexação, passou a ser livre negociação. E mesmo hoje, os caras falam mal de sindicato, não sei o quê, mas no ano 2015, 92% dos acordos salariais tiveram aumento real de salário. Agora, no meio da crise de 2016, 52% dos acordos salariais tiveram aumento real de salário. Ou seja, mas então o problema, né?
O problema, né, deputado, é que essa legislação brasileira que acabou criando esse negócio muito rentável para vários grupos, não para os sindicatos representativos, mas tem muita gente aí que fez disso meio de vida, né? Tem muito pilantra. Com você. Tem muita gente. O senhor vê, como é que nós temos 17 mil sindicatos, enquanto países super industrializados têm uma centena? Quer dizer, é uma coisa brasileira isso, é um negócio modelo, né? É uma excrescência, né? Deixa eu te falar, na verdade são 17 mil, não dá 17, dá 16 mil e pouco, tem até os números oficiais aqui. Tem 11 mil de trabalhador e mais ou menos 5 mil e cacetada de empresários, né? Então, aí e tem aí, desses 11 mil, mais ou menos quase 3 mil é de trabalhador rural e mais ou menos 8 mil é de trabalhador urbano. Só que, se você fizer uma conta, nós temos 16 setores de produção, não é ramo, setores de produção no Brasil, né? Metalúrgico, construção civil, enfim. Você tem um país continental como o Brasil, com 5.570 cidades, não é isso? Então, como o sindicato é por categoria e por município, acaba até tendo um pouco do tamanho que é o país, tá certo? O problema todo é a desmoralização que teve nisso. Paulinho, me deixa discordar. Me deixa discordar de você. Nos Estados Unidos, que tem um território maior do que o nosso, a economia mais complexa, são 130. Eles conseguem resolver. Então, mas lá, Panucci, é o sindicalismo que eu gostaria de implantar aqui. Lá, o sindicato só representa os seus associados. É verdade. Lá tem, inclusive, o sindicato internacional, que pega os Estados Unidos, eu conheço bem o sindicalismo americano, e pega os Estados Unidos e pega o Canadá, o mesmo sindicato nos dois países. E tinha alguns que pegavam o México também, hoje acabou. Agora, mas lá o sindicato representa apenas os associados, aqui a gente representa a categoria. Então o que a gente negocia para o sócio, também negocia para o não sócio, que é uma coisa injusta, porque o sócio paga o sindicato, o não sócio não paga nada. E aí ele recebe sem pagar, entendeu? Alguém trabalha para outro aqui de graça. Então, o modelo está errado. Se topar mudar o modelo, nós topamos. Vamos representar apenas aqueles que pagam o sindicato. É uma coisa boa. Agora, deputado, acho que o senhor foi bem claro quando o senhor explicou aqui para o nosso ouvinte com o que o senhor não concorda na reforma trabalhista. O senhor quer que, por exemplo, em relação a sindicatos, nada mude, continue do jeito que está, tirando essas reformas que foram colocadas, ou o senhor tem um projeto para que alguma coisa melhore? Nós temos uma proposta o projeto é meu e o deputado Bebeto, do PSB da Bahia, foi o relator e modificou bastante o projeto. Hoje foi um projeto que foi acordado com todas as confederações patronais, é um projeto que foi acordado com todas as centrais sindicais, as confederações e federações de trabalhadores do Brasil inteiro. É um projeto que tira definitivamente os sindicatos da estrutura do governo, cria-se o Conselho Nacional de Trabalho. Esse Conselho Nacional de Trabalho é responsável, então, pela criação do sindicato, legalização do sindicato, ou seja, o governo sai fora da estrutura sindical e as contribuições de financiamento dos sindicatos passaria a ser de livre negociação, ou seja, dos trabalhadores e empresários. O governo não se meteria mais nisso. Além disso, ele cria uma série de transparência, né? As eleições sindicais passariam a ser transparentes, o sindicato teria que ter representatividade, que hoje não se exige. Enfim, então tem um projeto aqui pronto e acabado, que até o projeto que nós estamos propondo ao governo que transforma em medida provisória e definitivamente o governo se saia da estrutura sindical. Agora, a gente também a gente observa outras questões aí, não é, que são muito caras aos sindicalistas. Por exemplo, no final do governo Lula, ele vetou um projeto de lei que previa a prestação de contas, a obrigatoriedade de prestação de contas, ou que pelo menos facultava ao Tribunal de Contas fiscalizar entidades sindicais que recebam de recursos públicos. Por que é que os sindicalistas têm tanto pavor de fiscalização do TCU nas suas contas? Olha, na verdade, nós achamos que o TCU é um órgão para fiscalizar o governo, e não a entidade sindical. O sindicato, no Brasil inteiro, no mundo, eles têm liberdade e autonomia, ou seja, é uma organização dos trabalhadores. Não pode ter uma interferência do Estado na organização sindical, né? Embora hoje o Tribunal de Contas ele fiscaliza. Não é que ele vetou, permite que fiscalize. Se o Tribunal de Contas quiser fiscalizar, ele pode pedir
ao sindicato, ou aquele sindicato, ou aquela central, que preste conta. Já aconteceu com algumas das centrais sindicais. Aí a Força Sindical, uma nova central sindical, teve um pedido de fiscalização e foi fiscalizada. Mas além dessa questão do imposto sindical, eu queria falar de outras coisas do projeto, que é terrível, né? Se vocês pudessem me permitir, eu queria dizer, por exemplo, PJ. PJ é uma coisa que no meio de vocês tem muito, né? Principalmente no meio jornalista. E tem algumas emissoras de televisão que fazem um lobbying danado aqui para transformar todo mundo em PJ. Não vou falar o nome de quem é, mas vocês têm uma ideia de quem é. O projeto, ele proíbe que você pegue um trabalhador e transforme ele em PJ. Teria que demorar 1 ano e 8 meses. Mas não proíbe que a empresa mande o trabalhador embora e coloque um PJ no lugar. Então, portanto, é um problema. Um problema não só nosso, um problema também para o governo. Porque o governo vai perder a arrecadação e muito aqui, porque os trabalhadores vão perder seus direitos, mas os PJs vão pagar mais imposto, né? Veja bem, e se a opção do empregador for ou faz isso ou elimina a vaga, ou elimina o posto de trabalho? Porque, na verdade, o empregador faz isso por não suportar o custo de um trabalhador regularmente registrado. É isso que a gente sabe que na prática é isso que acontece, né? Então, assim, é melhor, então, acabar com o posto de trabalho do que favorecer uma livre negociação entre o empregador e o prestador do serviço? Pode até ser, do teu ponto de vista, eu não posso concordar com isso, porque o trabalhador que vira PJ, ele não tem mais direito a férias, não tem mais direito a 13º, não tem mais direito a fundo de garantia, não tem mais direito a nada. Né? Exceto então, se ele impuser isso na hora de fazer o contrato. É só. Todos os PJs que eu conheço, na minha profissão, por exemplo, têm direito a tudo isso. Mas eu não conheço nenhum PJ que tem isso. Nenhum. A não ser que aí você tenha, mas eu não tenho. Além disso, do PJ, que eu quero destacar aqui, eu quero destacar a questão da gestante e lactante. É quase que um absurdo que foi aprovado na Câmara, né? Que a gestante possa trabalhar em locais insalubres. Isso é um crime, não contra a mulher só, mas é um crime contra a criança, né? E, além disso, diz que para ela trabalhar, ela pode levar, então, ela teria que levar um atestado de um médico da confiança dela. Médico da confiança dela? Qual mulher pobre tem médico de confiança dela? Muitas vezes não tem nem condição de passar no SUS. Então, ou seja, são coisas absurdas que passaram aqui na Câmara, né? Eu queria destacar alguns pontos, né? Mas essa é uma das questões que já seria um absurdo fora do Brasil se a gente leva uma denúncia dessa, por exemplo, na OIT, de que as gestantes agora poderão trabalhar a lei permite que as gestantes trabalhem em lugares insalubres. Então, é uma coisa que denigre o nosso país fora do Brasil. Tá certo? Ô, deputado, tem mais uma última pergunta aqui. Eu li no jornal hoje, na coluna da Lídia, que o senhor estaria se aproximando do Lula por causa da dificuldade de negociação imposta pelo governo. Eu achei essa eu confio muito na Lídia, achei ela uma ótima jornalista, a coluna dela, eu creio nas informações dela. Agora, mas o senhor foi um dos principais artífices da campanha do Aécio e depois um dos principais incentivadores do impeachment da Dilma. Uhum. Que história é essa? É verdade isso? Eu realmente fui um dos principais articuladores aqui do impeachment, não me arrependo, acho que a Dilma não tinha mais condições de governar o Brasil, o país estava... Esse buraco que nós estamos hoje tem muito a ver com a responsabilidade dela. Eu nunca tive problema com Lula, nunca fui inimigo do Lula, né? Tive com ele em abril de 2013, depois não conversei mais com ele, mas não tive nenhuma rixa, assim, digamos assim. Briguei com o Lula, nunca briguei com o Lula. Eu achei engraçado, na coluna o senhor fala assim, eu nunca falei mal do Lula. Não é isso? Do Lula não, pelo contrário, eu fui lá nesse dia aí e disse para ele, Lula, você vai ser candidato? Ele disse, não, nós temos que apoiar a Dilma. Eu falei, então, tá bom, tchau, obrigado, não vamos falar mais, e foi embora. Eu nunca tive divergências com o Lula, entendeu? Mas também não tenho procurado falar com o Lula, né? Eu acho que não é hora de conversar, enfim, eu não tenho brigado com ele, mas eu acho que a única informação aí, que tem gente do meu lado que fica dizendo que eu tenho que ir lá, tem um punhado, entendeu?
Você deveria conversar com ele, mas acho que está cedo ainda. Mas é possível que saia a conversa daí? Não pode, nunca, né? Em política você nunca pode dizer que é impossível, né? Eu acho que sempre é possível. É bom mas conversar com o homem disso, antes que ele vá preso, né? Pode ser, né? Mas eu acho que preso ele não vai, não. Eu acho que o juiz lá não tem coragem de prender ele. Não teve coragem nem de ouvir ele, teve que chamar a tropa de choque lá para poder ouvir o Lula. Eita, nós vamos acompanhar para ver o que vai dar isso aí, hein? Isso, simbolicamente falando, é uma coisa muito, muito importante se acontecer, né? Vamos ficar no seu pé, viu, deputado? Pode atender seu telefone. Tá bom, obrigado, tá? boa noite. Obrigado aí pelo Um abração, deputado Paulinho da Força, falando abraço. conosco. Abraço, deputado. Sobre essas negociações intrincadíssimas, né? Você vê, né, Cláudio, a dinâmica da política, como é que é, E essa declaração final dele, hein? Você acredita, não Cláudio? é? Mostra que ou pelo menos um pezinho já está na outra canona, não? Sai conversa daí, Cláudio? Eu acho que sai, eles são muito parecidos. Não, você vê Não um me país pergunte, em que... não me pergunte, assim, não quero ser descortês com o deputado, não me pergunte em quê, mas eu acho que eles são muito parecidos, né? Então, não sei por que andaram tão separados. Pois